Antes de mais nada, bom dia a todos, né? Bom dia. Agradecer aqui o tempo de vocês, né, por estar aqui, a nos ouvir, compartilhar o que nós temos vivenciado no que tange a reforma tributária, voltado aqui para os RPs da Oracle, né? Então, nosso webinar de hoje é voltado para isso, tá? Então, agradeço aí pelo teu interesse e a tua participação conosco nesse webinar. Importante ressaltar que está sendo gravado, né, aqui esse o webinar estará disponível aqui no YouTube, em ambas as empresas. Hoje estou aqui tocando como Adejo e tenho convidado o Arnaldo, da Ninicom, né? A gente vai se apresentar um pouquinho mais formalmente nos próximos slides. Tá? Então, sejam todos aqui bem-vindos ao nosso webinar. Fiquem à vontade aqui para fazer as suas perguntas. No finalzinho ali, vamos deixar alguns minutos para tentar responder algumas, né? Quero agradecer os marketings, o departamento de marketing aqui, Adejo e Ninicom, e hoje, por parte da Adejo, a Sabrina está aqui representando, a pessoa que organiza tudo isso aqui para a gente por parte da Adejo. Eu não sei se da parte da Ninicom tem alguém do marketing aqui, mas também fica o nosso agradecimento, tá, Arnaldo? Provavelmente o Daniel está por aí. Ah, perfeito. Então, turma, hoje nós temos aqui na nossa programação, nossos próximos 40 minutos aí, falar um pouquinho de quem nós somos, falar o objetivo desse webinar, falar um pouquinho das nossas soluções, jornada Oracle, então, é o ápice daqui da nossa apresentação, né, junto com a Ninicom aqui, falar um pouquinho dessa jornada, questão do que a Oracle tem liberado no quesito de PETs, né, plano de ação da reforma, algumas perguntas e respostas aqui que faremos no final e o encerramento. Aqui nos apresentando formalmente, né? Eu sou o Alan Berni, sou o Head para a Reforma Tributária aqui na Adejo, uma área aqui específica, onde eu tenho os meus especialistas tributários, tenho aqui o meu time de tecnologia, tenho um time de desenvolvimento de produtos e serviços para que a gente consiga suprir toda essa demanda. Tá? Então, mais uma vez, prazer recebê-los. E o Arnaldo, então, por favor, Arnaldo, se apresente aí. Obrigado. Arnaldo Luz, né? Sou diretor comercial aqui na Ninicom. E toda vez que a gente vai fazer alguma apresentação ou palestra, né, sempre me cai uma ficha aqui de como o tempo passa, né? Porque são mais de 30 anos trabalhando com Oracle já, né? Comecei como desenvolvedor, sei muitos impactos que podem ocorrer dentro do próprio Oracle, e hoje na área comercial consigo também ajudar, né, o nosso time interno aqui e os clientes a ter um entendimento um pouquinho melhor aí sobre como pode ser a reforma tributária. Vamos ver se eu consigo contribuir um pouquinho aqui para vocês. Não, bacana. Isso aí, né? Mais de 30 anos, né, Arnaldo? Quanta caminhada e surpresas, né? Apesar de toda essa caminhada, né? Eu tô há 20 fazendo soluções fiscais e realmente tem trazido bastante surpresa esse tema de reforma tributária, principalmente voltado para a hora. Então, obrigado mais uma vez aí pela disponibilidade, compartilhar aí com todo esse seu vasto conhecimento e mais um conhecimento recente aí de reforma voltado Sempre para os aprendendo, RPs. né? Sempre aprendendo mais. Joia, obrigado. Então, próximo, aqui, falando um pouquinho das nossas empresas, gestão institucional bem rápido aqui para vocês. Tá? A Adejo, assim, mais de 20 anos transformando negócios com consultoria estratégica, em tecnologia, implementação de sistemas de soluções fiscais, comércio exterior e SAP. Então, pensando em outsourcing e implementação de tech, tá? É um dos nossos expertise. Projetos, também outsourcing, suporte para comércio exterior. Também temos aqui um time dedicado para isso. Tá? Time de sustentação,
pode ocorrer tanto em soluções fiscais quanto em soluções de comércio, mas aqui destacando em SAP, temos um time aqui de SAP para sustentação, implementação, outsourcing, projetos em SAP. Okay? E agora temos um pouquinho da Nine. Bom, então, né, como eu comentei há pouco, vai aparecer ali, mas a Nine também está comemorando 20 anos, né? Foi em agosto do ano passado, esses 20 anos. E aí, é uma história que começou com um time de consultores que eram da Oracle, gestores que eram da Oracle e viraram sócio, né, da Ninecom, e estão até hoje no conselho. Então, é uma empresa que começou lá com 7 pessoas e hoje nós temos essa história para contar, né? Mais de 9 mil projetos, 8 milhões de horas produzidas, né? São 80 clientes no nosso ambiente de sustentação, 80 a mais, com 400 clientes ativos, uma média de 20% de crescimento, né, ao ano, né? Mais de 400 especialistas em Oracle, uma senioridade aí de 45%, e a gente vem trabalhando, nosso TH é muito forte nisso, trabalhando, e vocês vão ver que a gente hoje é considerada a consultoria com mais especialistas Oracle, né, com escritórios São Paulo, Rio e Sul, enfim. E vamos ver um filminho rápido também, é 1 minutinho de filme para vocês conhecerem um pouquinho da história e ver quem são as pessoas. Tá com som agora, se vocês puderem. Tá. Obrigado. Isso aí. Muito bom, muito bom. Ou seja, uma empresa sólida, né, e com uma vasta experiência para suportá-los aqui nessa jornada da reforma tributária com os RPs Oracle, né? Muito bom. Vamos aqui um pouquinho, agora entrando no tema, né? Só para que todos possam ficar aqui na mesma página e situados, né? Uma maneira bem rápida aqui, falar um pouquinho da jornada da reforma tributária. Então, já que desde de 23, né, com os projetos de lei já instituídos e solidificados e publicados agora em janeiro de 25, através da Lei Complementar 214. Tá? Então, uma etapa que eu espero que todos que estejam assistindo aqui já tenham superado é a questão do mapeamento e criação de grupos de trabalho. Tá? Então, caso, né, você ainda não tenha criado ali uma estratégia para você entender como a sua empresa operacionaliza hoje e como ela ficará pós-reforma tributária, né? Recomendo você a correr com isso. Segundo, criação de grupos de trabalho, né? Dentro da jornada. Nós entendemos que o momento agora, maio de 25, super importante já ter criado ali os seus grupos de trabalho. Então, caso você não tenha criado, mais uma recomendação aqui, crie esses grupos de trabalho. Tá? E aqui, o que eu ressalto, que é o momento e um pouquinho que nós iremos compartilhar hoje, uma vez mapeado e entendido o seu cenário, tá? E tendo aqui uma visibilidade do que vai ocorrer na reforma. Uma vez em que você já tem estruturado os grupos de trabalho. Tá? E aqui, turma, não é somente grupo de trabalho TI. Né? Então, a gente tem participado de eventos, né? A gente tem estado em inúmeras reuniões e muitas vezes tem
criado grupos de trabalho voltado apenas para a tecnologia, mas é importante, né, aqui uma outra mensagem que trazemos constantemente nos nossos webinários, é de que a jornada da reforma tributária, ela não é, apenas mais um projeto ou uma evolução do SPED, né? Nós temos tratado aqui a jornada e levado isso aos nossos clientes como um programa. Então, é importante que na criação dos grupos de trabalho, você realmente possa fazer ali uma mobilização dentro da empresa. Momento atual, que nós entendemos aqui, em que as empresas, para que tenham menos dor de cabeça, né, Arnaldo? É que realmente ela já possa estar pensando em adequações dos seus sistemas e processos. Então, o pilar que queremos trabalhar hoje um pouquinho voltado para os RPs da Oracle é justamente essas adequações e processos. Então, entendemos que agora, maio, é o momento aqui em que as empresas, se não estão, deveriam estar atuando já nessa fase. Implementação janeiro de 26 e toda a progressão de alíquotas, né? Acredito que vocês já devem ter assistido uma série de coisas aí sobre isso, de 27 até 2033. Bom, então, só para que a gente venha se situar no tempo, tá? Caso você não tenha feito aí mapeamento em grupos de trabalho, tá? A Adejo, ela está aqui com uma estratégia desde janeiro desse ano, tá? Para que a gente consiga auxiliá-los nessa jornada, tá? E nós estamos tratando aqui com 4 pilares toda essa jornada. A primeira jornada dela é o de mapeamento, né? É super importante esse momento de reflexão, né? Muitas vezes, Arnaldo, não sido interpretado o mapeamento como simplesmente depara, tá? Mas aqui não, é muito mais profundo. Importante você saber quais são os impactos da reforma, tanto no âmbito de tributos, quanto de operações, de tecnologia, pessoas e processos. Tá? Então, super importante você ter essa etapa de mapeamento. A gente está aqui debruçado nesse assunto, eu tô, pelo menos desde abril de 24, Arnaldo, intensamente pensando reforma tributária. E constantemente aprendendo, né? O último aprendizado nosso aqui é o impacto em pessoas e processos. Pude fazer uma imersão com outros tributaristas na semana passada, e uma surpresa que me trouxe aqui foi um impacto enorme no RH e em logística. Então, são áreas que muitas vezes estão sendo negligenciadas e que vai ter um impacto enorme com a reforma, e o Reforma MAP, ele traz essa visão. Temos um pilar, Reforma GT, então se você ainda não criou seu grupo de trabalho, a Dejo tem aqui uma metodologia, tem recursos preparados para conduzir todo esse programa do Reforma GT com vocês. Reforma Go, que é a implementação desses projetos, né? Seja aqui em SAP, com o nosso time, seja em Oracle, né? Com o time aqui, parceria Nineco e Soluções Thomson Reuters. E já respondendo uma das perguntas, né? A solução de Comex aqui, o que nós temos é o antigo GTM, ou SGT, esse é o que nosso time aqui atende, e o Reforma Assist, caso você precise de recurso para tocar o seu dia a dia e destacar esses recursos para fazer reforma, ou vice-versa, nós também temos esses recursos. Tá? E falando específico aqui de Reforma MAP, tá? A nossa estratégia é quebrar em pelo menos 5 ciclos o nosso mapeamento. Bom, aí fica aqui até como um insight para que você possa levar aí para a tua empresa. Um primeiro ciclo nós chamamos de aplicabilidade, tá? Que é o objetivo onde a Dejo, os nossos tributaristas aqui, os nossos analistas de TI, ele conhece a base de vocês, tá? Para que, uma vez conhecendo como é que a empresa operacionaliza, a gente consiga direcionar os próximos passos. Estamos quebrando aqui num um outro subprojeto, tá? Dentro desse programa. É uma fase de tecnologia,
onde entendemos aí todos os sistemas da companhia impactados e demonstramos ali um diagnóstico para vocês, análise de versão. Em Oracle, o Arnaldo vai falar aqui um pouquinho para a gente. Sugestões de roadmap para adequação tecnológica. Temos aqui a frente de tributos, onde os nossos tributaristas aqui, eles demonstram os impactos da reforma dentro da nova carga proposta. Algo que tem sido diferencial nosso é o nosso simulador de produtos. Temos aqui uma calculadora da reforma para te auxiliar nos próximos passos. E também temos aqui a análise de impacto referente a benefícios e regimes especiais. Um terceiro pilar são as operações. No exemplo aqui, impactos financeiros, que vai trazer em todas as áreas. E o exemplo que eu usei ali voltado para RH, logística, mas vai envolver teu jurídico, vai envolver sua contabilidade, vai envolver a sua área de procurement ou compras, né? Então, tem uma série de impactos que também mapeamos, olhamos a operação da empresa, fazemos uma associação com o que está publicado na reforma tributária, tá? Para que você consiga, aí, de alguma forma, mobilizar as demais áreas, além de tecnologia e tributos. E no final, um book, um documento, contemplando todos os subitens acima, sugestão de roadmap para adequação ou uma sugestão de um roadmap full dentro dessa jornada, desse programa, e uma visão 360 do impacto da RT em todos os âmbitos da companhia. Então, dentro da jornada, ali, seja de mapeamento, seja de grupos de trabalho, nós estamos expondo aqui para vocês um pouquinho da nossa estratégia, né? Aí nos procure para que a gente consiga auxiliá-los nisso. Tá? E falando aqui específico em tecnologia, né, que é o objetivo, né, maior aqui, vamos falar um pouquinho da jornada Oracle, e aí eu passo a bola aqui para o meu amigo Arnaldo. Excelente, obrigado, Alan. Acho que deu para entender um pouquinho, né, por que a gente chama de jornada, né? Isso começou em 24 e vai terminar depois de 33, porque mesmo depois de 33, ainda com certeza vão ter ajustes a serem feitos, né? Então a gente entende que até tem um dos slides aqui que fala em maratona também, né? Eu gostei dessa associação, porque é uma passagem de bastão de um para outro que tem que funcionar no final. E todas as áreas vão ter que estar juntas para fazer esse trabalho, né? Eu vou falar um pouquinho especificamente aqui dos produtos Oracle e vou entrar um pouquinho tecnicamente, talvez nem todos entendam, mas é só para vocês terem uma ideia do tamanho que está sendo essa evolução tecnológica que a gente está precisando fazer, né? Muitos clientes que a gente vem conversando falam assim, poxa, Arnaldo, mas janeiro eu só tenho que entregar 2 tags novas dentro da nota. O governo nem vai checar esse valor. É simples, eu vou só conversar com você ano que vem. E essa é a ideia, né? Passar para vocês um pouquinho que não é só 2 novos campos numa nota, né? Tem toda uma estrutura, integrações e sistemas diferentes que tratam essa informação e vão passar a fazer essa degustação em 26 para que a gente consiga se adequar em todos os sentidos, né? Em todas as áreas. Mas vamos lá. Estamos falando aqui, então, do EBS, né? Do Oracle Business Suite. Ele tem uma versão mínima que a Oracle divulga, que no começo ela divulgou que era 12.2.6, alguns clientes aplicaram esse patch na 12.2.6 e está funcionando. Por quê? Porque é o patch da entrada, né, que está fazendo os ajustes no recebimento integrado para as notas fiscais de entrada. Porém, para as notas fiscais de saída, o impacto é um pouco maior. E aí, na apresentação da Oracle da semana passada, estava lá que a versão mínima é a 12.2.7, tá? Então, a gente vem também conversando com os clientes para fazer esse entendimento que pode ser que a 12.2.6 funcione, perfeito. Mas a gente tem a dificuldade para chegar em janeiro com as notas de saída. Então, a gente... Que é o módulo do AR, né, Arnaldo? Que é o módulo do AR. Sim. Notícia fresquinha também, né?
A Oracle também falou isso a semana passada, por isso que eu pedi para alterar aqui na apresentação, tá? Na palestra que a gente fez no Tech Summit, estava 2.6, mas a gente ecoou ali e, assim, com mais assertividade, a gente consegue garantir a 2.7 para saídas, tá? Legal, excelente input, Arnaldo, excelente input, muito bom. Para o RP Cloud, né, a entrada na 25C, que está planejada para julho, né, eles vão para todos os clientes cloud, não precisa aplicar patch, a própria Oracle faz isso e disponibiliza no ambiente, essa para a parte de entrada. E para a parte de saída, é a 25D, que está programada um pouquinho antes do normal ali, para que a gente consiga testar antes de dezembro também, tá? Para o JD... A D sai até final de outubro, Arnaldo? Isso, a programação, né? Eles estão tentando dar uma antecipada até para a gente ter tempo de testar, porque em setembro a gente já conseguiria testar com a Cefaz, né? Sim, sim. Para o JDE, a release mínima de aplicativo é 9.2, a de tools também 9.2.7, 3/4, né? E os requisitos mínimos instalados aí de padrão que eles estão exigindo. E para PeopleSoft, o 9.1, tá? Então, falando em versão mínima, se o cliente não está nessas versões mínimas, é bom a gente conversar para entender como que a gente pode evoluir antes de aplicar os patches referentes à reforma, tá? É importante ressaltar, Arnaldo, de que hoje a Ninecom ela tem plena condição de estar atendendo dentro dos 4 ERPs, né? Nossa especialidade hoje é Business Suite e RP Cloud. Quando tem JDE e PeopleSoft, a gente conta com parceiros também, como a gente conta com a Deja para o fiscal, a gente conta com parceiros também que são nossos braços aí para esses... Mas a Ninecom como uma prime aí do projeto, tá? Perfeito, perfeito. Bom, muito bom. Podemos ir para o próximo. Próximo aqui. Bom, aqui um detalhezinho técnico, só para vocês terem uma ideia, né? Vou compartilhar aqui. Então, saíram os primeiros patches, alguns clientes já aplicaram e a gente conseguiu entender um pouquinho das alterações que já estão sendo feitas dentro tecnicamente dentro dos sistemas do EBS. Então, por exemplo, essas 2 views do RI, elas foram alteradas, a gente já percebeu a inclusão de novos campos ali. Tem um manual técnico que a Oracle vem atualizando dentro do MyOracle Sport, então, e o ID do documento é esse que está na tela, depois se vocês quiserem eu passo também aqui no chat. Mas a Oracle está atualizando ali toda e qualquer documentação ou novidade, ela compartilha ali nesse documento, tá? Então, para vocês terem exemplos de impactos, olha só o que a Oracle já alterou. 11 módulos dentro do DBS. Então, nós já temos alteração dentro de 11 módulos dentro do DBS. A criação de 80 novos campos para layouts. Então, não são 2 tags na nota só, né? Tem um contexto todo que está sendo preparado para que o EBS fique apto, né, para a reforma tributária e não só para as 2 tags na nota, mas sim para todo um contexto que o RP vai ter que estar preparado. E a gente vai ver um pouquinho desse contexto mais à frente também, tá? Perfeito. Podemos ir para o próximo. Joia. Aqui no RP Cloud, né? Então, o FDC e o CMK, né? Que é o de mensageria, então, a alteração no mapeamento das tags, do XML. Em relação a tags, como que a gente vai fazer, né, a configuração desses novos impostos? Será que vai ter que alterar que está existente? Porque eu tenho que garantir que existe e funcione, continue funcionando, e que a nova também funcione na mesma configuração. Então, nós estamos fazendo esse entendimento. Como que nós vamos fazer isso, né? A mudança dos layouts bancários no pagamento, né, fiscal, mudança dos extratores para ESV, a gente viu o exemplo ali que no RI mudaram-se views. O que vai acontecer para o Oracle RP Cloud? Então, a DEJ também já vem trabalhando para ver, né, essa adequação
do modelo de integração. Aí a parte de saída, né? FDG, alteração no extrator do XML, o TEX também, a cobrança, né, dos layouts bancários e o fiscal também, essa integração entre os módulos. Então, vocês imaginam, né, que uma grande empresa me perguntou, né, olha, eu tenho manufatura aqui. Vocês já viram o impacto que vai ter em custos também? Então, aí a gente começa a entrar, né, num entendimento de olhar, nossa, peraí, pode ser que tenha impacto, mas quem tem que falar? A empresa tem que falar para nós qual vai ser esse impacto, porque, né, nós não somos especialistas fiscais que estão entrando e analisando a lei. Nós somos especialistas no conjunto ERP, né? E aqui vale ressaltar, né, nós estamos falando aqui não em nome da Oracle, nós estamos falando aqui em conhecimento dos produtos que a Oracle vem divulgando, né? E a gente está repassando de um entendimento que a Ninecom vem fazendo e que a Dave vem fazendo em conjunto também. Mas você imagina... Pode falar. Perdão. Não, manda lá. Aqui entra um pouco do nosso expertise, né? Conforme você citou. Um dos pilares ali, para os nossos ouvintes aqui, dentro do mapeamento de tributos, conforme eu citei, é a nossa calculadora da reforma. Tá? E hoje nós já estamos vivenciando aqui projetos de mapeamento de tributos, aonde, através da calculadora, a gente consegue demonstrar que para o departamento fiscal, financeiro e principalmente o de procurement, né, de compras, os impactos de que esse novo método tributário traz. Tá? Então, isso que quando nós trazemos ali a jornada, é super importante você ter isso mapeado, né, justamente para que quando a Ninecom chegar aqui com as atualizações da Oracle, você já esteja ali muito solidificado com o que vai precisar ser setapeado dentro dos RPs, né, Arnaldo? Sem dúvida, sem dúvida. Vai ser, esse apoio é fundamental, né, de ferramentas para a gente entender todo esse contexto, né? E falando em entendimento, só fazendo uma parte aqui que aconteceu comigo hoje de manhã, eu estava no hotel e chegou um coreano me perguntando assim, você sabe onde fica a estação rodoviária ou o terminal rodoviário? Mas falando como ele, um português bem, né? Aí eu falei assim, ué, eu sei onde ficam os dois. Aí ele falou assim, não, mas é estação rodoviária ou terminal rodoviário? Aí eu falei assim, olha, é terminal rodoviário. Aí ele falou assim, mas terminal porque termina eu vou começar a minha viagem lá. Aí ele deu um nó na cabeça dele, coitado, por causa de estação rodoviária ou terminal rodoviário. Você imagina explicar a parte fiscal. E eu fiz essa associação no café, eu fiquei dando risada. Eu falei, imagina eu pegar um coreano, um chinês, um indiano e explicar para ele que não, agora não é mais ICMS, agora nós vamos trocar por novos impostos. Então, assim, nós aqui, né, precisamos ter muita consciência e clareza, né, de todos esses impactos, porque nós vamos precisar explicar isso, né? As empresas que são globais, eles querem entender qual é esse funcionamento aqui. Essa de manufatura, por exemplo, você vai mudar o cálculo de custo em função de uma reforma tributária? Não, não vai fazer, eu não permito isso, mas ele vai precisar entender que sim, ele vai ter que ter essa mudança, porque mudou a estratégia fiscal dentro do país, né? Então, achei bem interessante, porque me remeteu a isso, né? Poxa, o cara se confunde até com nomes, né? Imagina com um conceito fiscal. Legislação, né? Legislação, né, Arnaldo? E aqui, Arnaldo, cabe, né, mapeamento, a importância de você mapear suas operações, né? Hoje a operação ali para o pessoal de compras, o pessoal que trabalha ali na ordem de produção, hoje eles têm ali um método, né? Ele tem uma maneira de operacionalizar, porém esses impactos da reforma vai fazer com que ele precise mudar a maneira como ele está operacionalizando. Acho que seu exemplo foi bastante pertinente. Eu acabei pulando o slide indo para o cloud, mas está aqui o do EBS. Acho que isso é um ponto importante aqui, a questão do recebimento integrado, o Tax Engine. Por favor, comente um pouquinho para a gente aqui, a questão da localização do EBS. Claro. Aqui o que eu estou evidenciando, né,
para todos entenderem o tamanho dessa mudança, né? Então, por exemplo, né, um sistema de entrada de notas. Poxa, é só criar os dois campinhos lá que vai receber a nota do meu fornecedor. Não é só isso, né? A gente tem que ter todo o mecanismo das telas internas de entrada, de reversão, de cancelamento, com a coexistência dos impostos atuais. Então, assim, essa nova configuração não pode fazer com que os que já estão funcionando não funcionem mais. Então, a gente tem que ter essa, né, garantia. Tem que tratar um CNPJ alfanumérico. Ah, Arnaldo, mas o banco da Oracle já é alfanumérico. Ah, legal, mas nós temos um monte de ferramentas que a gente desenvolveu para tratar e fazer pesquisas sobre o CNPJ, e essas ferramentas estão numéricas. Então, a gente precisa rever, sim, todas as customizações, minimamente, relatórios que tratam esse campo. E aí as integrações, né? As interfaces, tanto com os sistemas de contas a pagar, sistema de conta a receber, sistema de contabilidade, o FD Loader, que é a ferramenta de entrada, né? Aí sim a gente vai ter bastante alteração ali, porque vai ter que contemplar essas duas novas tags e saber o que fazer com elas, né? Sim. Então, o RI, apesar de ser um sistema de entrada, ele tem interface com o sistema de saída, ele tem interface com o sistema de contas a pagar. Então, todo esse contexto a gente está precisando entender, indo pelo caminho ali do coreaninho, né? Entender, a TI precisa entender o porquê das coisas, né? Hoje a gente tem uma área de TI que é muito efetiva em termos técnicos, mas a gente está entendendo agora que com a reforma a gente precisa conhecer um pouquinho do funcional também, saber por que o fiscal precisa dessa informação, porque ela vai refletir aqui dentro, né? Saber por que o fluxo de caixa pode ser alterado com essas novas formas de apurar. Então, o impacto, ele realmente é transformador, não diria grande, eu diria transformador. Né? Eita. Então, aqui do cloud, né, passamos os principais pontos. Esse aí a gente passou. Sim. Agora um pouquinho do... Aqui é só a linha do tempo, né? Então, o que a gente... Peraí, deixa eu ver se eu não pulei um aqui, Arnaldo. Tá. Acho que eu pulei um aqui. Aqui, conteúdo. Esse era esse é antes. Só mostrar um pouquinho da linha, da linha do tempo, né? O que a gente está imaginando. Então, a Oracle já liberou esse patch da parte da entrada, né? Que a gente chama de P2P ali. E a gente já vem trabalhando com alguns clientes, e até internamente na Nine, a gente tem o EBS aqui implementado e a gente usa na nossa operação, então a gente também vai precisar fazer isso internamente. Então, a gente já aplicou, está fazendo a revisão fiscal, com um parceiro fiscal que está nos ajudando a entender o nosso mapeamento também, aplicar os patches e fazer os testes para ver se está tudo funcionando, né? E validar a contabilização. Ah, não, mas, pô, essas duas tags eu não estou sabendo que eu preciso contabilizar. Aí vai de empresa para empresa. Se a sua empresa tomou a decisão de fazer todo o ciclo para que você já fique preparado, então você tem que pensar na contabilização também, né? Então, até aí essa visão de entrada até o mês que vem, a partir do mês que vem já vem a visão da saída também, que a Oracle está disponibilizando esse patch, então a gente já vai aplicar e já vai começar a testar a parte de saídas também, e junto disso a integração com o MasterSAP, né? Então, o TaxOne, enfim. E aí a Deju entra para nos ajudar também nesse contexto técnico com essa integração. A partir daí, vem setembro, onde a Cepaz libera full, né, para os testes. A Cepaz falou até que vai liberar um pouquinho antes para 500 grandes empresas, que ela vai selecionar ali. Junho, né? 1º de julho, né? Já tá mas ali. Setembro é o oficial para o restante. Então, a gente está trabalhando com setembro para começar a testar com o Cepaz também. Novembro a gente faz o AT e dezembro a gente faz a transição para que em janeiro estejamos preparados
e já prontos para que funcione adequadamente. Pode ser que tenham ajustes? Com certeza vão ter ajustes. Mas é importante, né, a partir de agora, fazer essa conta de trás para frente. Bom, vamos colocar dezembro como target. O que a gente precisa fazer antes, né, se eu ainda não comecei, para que esse projeto, né, eu tenha clareza e dê clareza para a área usuária que nós vamos conseguir sair do outro lado com a RP, né? Então, é muito importante a gente, como falam dos sócios da Nine aqui, antes tarde do que mais tarde, começar esse trabalho para que a gente, né, não perca essa data e depois pode, né, ter algumas outras consequências não tão boas ainda. Exato, né? E o importante ressaltar, né, você bem colocou, né, primeiro aqui, a questão da contabilização, né, Arnaldo, é uma decisão importante que você vai precisar no momento desse setup do seu RP, Arnaldo, porque sabemos que hoje é só o destaque do IBS, do CBS e para as empresas que estão no IS, né, sujeitos ali ao imposto do pecado, né, Sim. mas é legal já ir pensando, né, já estou aqui fazendo a atualização, então o input aí da contabilização também é importante aqui a gente deixar registrado, né? E o segundo, né, que você colocou, são a questão das 500 empresas, né? Então, se você é Oracle, RP Oracle ali para fazer embalde de nota ou outbound, né? Emissão ou recebimento, com esses ERPs, e está ali cadastrado no Confia, participou dos projetos pilotos do SPED, certamente você receberá um convite, né, ali da Receita para justamente ser uma das 500. Então, acho que o ponto de atenção de tudo que nós estamos falando aqui aumenta um pouco, principalmente para essas empresas que queiram ser o piloto ali da Receita Federal, né? Sem dúvida. Podemos ir para o próximo? Próximo. Aqui, né, a gente conversando aqui antes, até deixou essas perguntas, né, para que, é claro, a gente não vai ter condição de responder as perguntas, mas vale como reflexão, né, até para a gente finalizar e abrir para que vocês possam nos perguntar alguma coisa aí. Mas, por exemplo, nosso ERP está preparado para lidar com crédito financeiro, né? O que é isso? Pô, mas eu de TI nunca trabalhei com crédito financeiro, não precisei configurar isso dentro do meu ERP. Talvez você não saiba, mas hoje está configurado para isso. Você vai precisar entender um pouquinho do que é, né? Os códigos fiscais internos precisarão ser adaptados para a nova nomenclatura? Pô, mas vai mudar? Sim, vai mudar, né? Então, precisamos olhar nossa base, precisamos ver os nossos cadastros, rever, né? Estamos prontos para lidar com a tributação pelo princípio do destino? Eu falei isso para um cliente uma vez e ele falou assim: princípio de destino? Mas eu fiz dentro do meu RP isso ou não? Então, assim, tem conceitos até que a área de TI nunca trabalhou, lógico, nunca precisou, porque sempre foi dessa maneira, mas que a gente vai precisar entender o que são, Exato. minimamente, para a gente conseguir ajudar o fiscal a falar, não, eu consigo fazer isso que você está falando sim, mas né, traduzindo para a minha linguagem, eu vou ter que configurar isso, isso, isso. Então, são algumas perguntas que a gente colocou aqui, né, que talvez faça sentido a gente fazer internamente também, né? Os relatórios gerenciais integram tributos federais, estaduais, municipais, nós vamos ter que rever, porque isso muda. Né? E aqui, Arnaldo, né? Vou pegar aqui, por exemplo, os novos códigos, né? Do NCM. Ainda é um ponto obscuro, né? Vamos trabalhar com o LC 116 para a questão de serviço, né? Vai aprimorar o NCM, né? Então, acho que essa provocação aqui vale aqui um ponto de atenção, né? A terceira, né? A tributação pelo princípio do destino. Então, cadê o pessoal de procurement participando de reforma, né? Cadê o pessoal de logística? E aqui é um impacto enorme o princípio do destino, porque hoje você compra uma mercadoria, você não questiona o teu fornecedor da onde vem. Você sabe que seu fornecedor é de São Paulo. Mas, de repente, essa mercadoria vem de um outro estado, você pode comprometer diretamente o teu custo.
O que tem a ver logística, né? Ele pensou ali o famoso CIF e FOB, né? Se é dentro ou se é fora. Mas só essa questão do CIF e do FOB, que ainda, né, dentro da LC tem ali algumas incógnitas, mas desde já o time de compras e o time de logística vai ter que participar do planejamento tributário, porque esse princípio do destino aqui pode onerar ali seu custo e, consequentemente, os seus lucros, né? Então, as provocações aqui bem pertinentes, né, Arnaldo? Se você for pensar bem, né, todas as áreas vão ser impactadas. Os contratos, então, a parte jurídica vai ter que revisar contrato. A parte financeira, pô, meu fluxo de caixa vai mudar. Porque antigamente eu pagava, agora eu vou ter que descontar. Então, enfim, tem alguns cenários, né, que TI virou muito importante dentro da companhia. Por quê? TI é que vai fomentar as informações para que o CFO entenda. Putz, meu caixa agora vai ser impactado a partir de janeiro de 27, né? Eu tenho um ano inteiro para ajudar ele com as novas configurações a extrair relatórios mostrando esse impacto. Cara, ó, janeiro, a hora que a gente desligar esse imposto e ligar esse, também muda a forma da obrigação, né? Você vai ter esse impacto aqui, ó, no seu caixa, então você tem que se preparar para isso. Enfim, relatórios, integrações, né, com todos os sistemas. Então, assim, nós realmente estamos preparados para esse sistema declaratório integrado nacional. Então, tem muito conceito sendo colocado que é a hora da gente questionar o nosso usuário também e falar, poxa, nós estamos preparados para isso? Me ensina aqui, porque eu vou ter que fazer isso dentro do meu RP. Né? Então, é um trabalho mesmo, é uma maratona de um passar o bastão para o outro e para que todo mundo chegue no final e consiga cumprir, né, o objetivo. Então, era mais pontos ali para a gente deixar como questionamentos. Bom, acho que o meu era isso. Agora acho que a gente abre para perguntas ali, né? Estamos com 10 minutinhos aqui. Sim. Eu não cheguei a ver se tinha pergunta, mas... Teve duas aqui. Deixa eu compartilhar esse módulo apresentação. Eu anotei uma, nós já respondemos, que quais são os sistemas de Comex vocês têm suportado. O antigo GTM, acho que respondi isso, pergunta nossa aí do nosso amigo Walter. GTM, agora, né, conhecido como OSGT, nós temos aqui o suporte. Teremos aqui já no mês de junho uma sessão onde falaremos específico aqui de Comex, né? Cena dos próximos capítulos, trazendo um spoiler aqui para vocês, de webinars no mês de junho. Um deles é de Comex, mas respondendo aqui o Walter, é o nosso OSGT. Tá? Depois pede o compartilhamento. Está aqui uma outra pergunta. Vocês terão como replicar os patches com customização em versões do JDWS? Olha essa. É uma boa pergunta, porque pode acontecer com qualquer ERP, né? Vamos imaginar uma seguinte situação. O cliente tem uma versão que não se adequa à reforma tributária, mas Sim. ele não tem mais suporte da Oracle, ou ele não quer evoluir o ERP dele, porque o trabalho vai ser muito grande, ele está numa versão muito anterior. Então, a gente tem vários casos, né? O que a gente tem feito? Um grupo de trabalho, né, como o Alan comentou ali, tem que ter um grupo de trabalho onde a Ninecon é envolvida para entender a atual situação e para onde a gente tem que ir. A gente sabe para onde a gente tem que ir, né, com essas informações que a gente vem trazendo e vem percebendo o que a Oracle está fazendo, a gente já começou a montar a nossa estratégia de, sim, vai ser uma customização, né, porque a gente não pode aplicar o patch da Oracle, mas muito em função do que a Oracle está fazendo, para a gente não destoar tanto das soluções, né? Então, independente de ser RP, de CBS, de ser JD ou People, essa análise para esse tipo de situação a gente tem que fazer junto, tanto né, o cliente quanto o nosso time
aqui de especialista. E aí entender, poxa, olha, essa versão aqui a gente está fazendo com alguns clientes, né? Essa versão aqui, você tem isso que não é compatível. Então, aqui, o que que a gente precisa fazer, criar para que a gente consiga manter o que tem hoje e entregar isso daqui, né, a reforma em janeiro. Então, a resposta é assim, ó, hoje não tem nada pronto, não é plug and play, mas a gente precisa fazer esse trabalho em conjunto e fazer o entendimento o quanto antes, né? Porque, de novo, o tempo, a barreira é dezembro ali, né? Então, se precisa de muito desenvolvimento, a gente já tem problema de braço, enfim, precisamos entender junto aí, fico à disposição, se quiser o contato, a gente conversa a esse respeito, tá? Ok, muito bom, Arnaldo. Perfeito, trabalho em conjunto, entendemos. Muito bom, Walter. É isso aí. Vamos conectar com vocês. Perfeito. É, Então tá aqui um é pouco. um assunto que dá bastante, né, conversa, né? Tinha Sim. bastante outras coisas para a gente Hum, mostrar aqui também, porque já tem bastante informação, mas acho que deu para dar uma ideia do contexto geral de onde a gente tem que chegar, né? E que a gente já tem um caminho aí a percorrer, mas que a gente está fazendo em conjunto com os clientes para entender até a estratégia de cliente, né? Tem cliente que está na versão 12.2.8 e quer ficar nela. Beleza, então vamos aplicar os patches e fazer a reforma. Tem cliente que está na 12.2.8 e fala assim, mas eu quero ficar na 12.2.14 porque o ano que vem eu não quero ter problema nenhum com nenhum tipo de versão. vamos Então eu tratar. já quero colocar o projeto de evolução do meu sistema junto com a reforma tributária. E tem cliente que a gente está implementando Sensacional. do zero a última versão. Então, ele estava numa versão tão antiga que a gente entendeu o seguinte: poxa, não dá para evoluir isso daqui. Vamos fazer o seguinte? Vamos implementar a versão última e a gente, em Sim. cima dessa versão, faz a reforma tributária também. Então, assim, tem várias situações e a gente está tratando caso a caso para que consiga resolver da melhor maneira, custo-benefício, tempo, enfim, né? Aí a gente junto vai decidir, tá? Muito bom, Arnaldo. A mensagem aqui é, que conseguimos transmitir, né? Com certeza aqui, trazer esse alerta para os nossos clientes, nossos parceiros, né? Os clientes ainda com esses ERPs da Oracle, né? Que ainda tá em dúvida. A gente procurou sintetizar aqui, que seja na etapa de mapeamento, seja na etapa de criação de grupos de trabalho, seja na etapa já de solução sistêmica, né? Aqui a gente focou em Oracle, mas teremos outros webinars, né? Teremos outros podcasts aí, né, Arnaldo? Essa turma vai ver a gente em podcast também, falando aqui muito mais a fundo de cada um desses bullets que trouxemos hoje. Tá? Então, acho que da nossa parte é isso. Agradeço aí a participação de todos aí, acho que deu aqui o pico mais de 120 pessoas, né? Espero Arnaldo e eu ter contribuído de alguma forma. E aqui, Nine com Iadejo, estamos à disposição para auxiliá-los aí nesses próximos passos da jornada da reforma tributária. Tá? Nosso lema aqui, Arnaldo, é reforma tributária além dos impostos. É um lema que eu tenho imprimido aqui no time. Né? Então, estamos aqui à disposição e pensem nisso. Né? Na reforma tributária, o Arnaldo frisou aqui inúmeras vezes que vai muito além do que tag de XML. Né? Então, fica aqui as minhas considerações finais. E, Arnaldo, também fica à vontade aí antes de encerrarmos. Não, Fazer só as tuas. agradecer a paciência, né, de escutar a gente aqui, mas é Sim, um assunto sim. que é interessante, então é bom. E a gente está aprendendo juntos, né? Então, contem conosco, contem com a Nine, com nessa jornada aí, nessa evolução junto, e vamos aprender juntos sobre esse tema que é tão importante e vai ser tão relevante a partir do ano que vem, tá bom? É o futuro. Grande abraço a todos Valeu. aí, Um abraço a todos. Uma boa quinta-feira. Até mais. Tchau, tchau. gente.